O filme Juno, lançado em 2007, é um filme poderoso sobre adoção. Não porque dramatiza excessivamente a gravidez adolescente, mas porque humaniza cada silêncio, cada gesto e cada decisão. Desde o início, percebe-se que Juno permanece grande parte do tempo em seu próprio mundo. Mesmo após descobrir a gravidez, ela cria uma espécie de escudo emocional. Continua sendo irônica, introspectiva e aparentemente tranquila, como se tentar agir com normalidade fosse a única maneira de continuar respirando. Mas essa falsa naturalidade revela mais do que qualquer diálogo pesado poderia revelar. A conversa com a amiga ajuda a construir quem Juno é e quem Bleeker é. Enquanto a amiga debocha, Juno demonstra, sem perceber, o quanto sente algo verdadeiro por ele. Quando finalmente acontece a primeira conversa entre os dois sobre essa gravidez, fica evidente o quanto eles são jovens demais. Há carinho, há amor, mas também há confusão, há um medo e absoluta incapacidade emocional de lidar com algo tão grande. E mesmo assim, ela insiste em fingir que nada está acontecendo, como se evitar o peso da realidade pudesse diminuir essa dor. Sua decisão de não abortar, mesmo sem sofrer essa pressão de ninguém, ela marca um ponto de virada na sua vida. Pela primeira vez, ela exerce real controle sobre a sua vida. E não é uma decisão romantizada, é um ato de autonomia, quase desesperado, mas profundamente humano. Isso fica ainda mais claro quando ela conta aos pais, já com a adoção planejada. Depois de ter pesquisado, depois de ter lido no jornal com a sua amiga, e isso não é apenas responsabilidade, é também desconforto. Ela não gosta de prolongar problemas, prefere resolver rapidamente, cortar conversas incômodas, se proteger de qualquer fragilidade prolongada. Quando Vanessa surge na história, a moça que quer adotar, que eles encontraram no jornal, ela e seu marido, ela entra em cena como uma figura de uma mulher que deseja ser perfeita. Ou seja, casa perfeita, postura perfeita, sorriso perfeito, tudo nela grita controle, expectativas e medo de falhar. Claro que a gente vai entender isso mais à frente, e enquanto isso, Bleeker vai gradualmente entendendo a dimensão do que está acontecendo, ao mesmo tempo em que a escola descobre e transforma a gravidez da Juno em algo público. A partir daí, Juno passa a perceber algo devastador. Ela está gerando uma criança para outra pessoa, e ainda assim recusa-se a abrir mão de quem é. Ela quer continuar sendo ela, e isso é bonito, mas ao mesmo tempo é triste. Há uma conversa aparentemente leve entre ela e Bleeker sobre adoção, que, na verdade, escancara o problema maior. Fala-se de adoção como se fosse simples, natural, uma coisa prática. Mas ninguém conversa sobre trauma, consequências emocionais, marcas futuras. Eles se amam, isso é fato, porém, não têm maturidade para criar uma criança juntos e não contam com uma rede de apoio que os incentive a tentar. Desde cedo, percebe-se também que algo está errado no relacionamento do casal adotante. Ele nunca acompanha emocionalmente a ideia de família, a ideia de querer um filho. Ela fala de futuro, de criança, de lar, e ele permanece distante. A cena mais clássica é quando ela vai pedir para ele escolher entre uma das duas cores que ela havia selecionado para pintar o quarto. A desatenção dele. E é doloroso ver a Vanessa, a mãe, que vai adotar, amar tanto uma criança que ainda nem nasceu, a ponto de aceitar o marido emocionalmente ausente, esperando que talvez um dia ele também queira aquele filho. A cena quando a Vanessa encontra a Juno no shopping, onde ela toca a barriga dela, é um dos momentos mais sensíveis do filme. Juno explica que na sua sala, que na sua escola, o dia todo o bebê ele fica chutando, o que deixa ela um pouco enjoada. Quando Juno pega a mão da Vanessa para colocar na barriga, o bebê ele simplesmente para de chutar. E a Vanessa fala, comigo não funciona. Mas é nesse momento, quando ela tenta conversar com a criança, que ela começa a se mexer e dá um brilho no olho, tanto da Vanessa quanto da Juno. Nesse meio tempo, Juno descobre que Bleeker vai levar uma outra moça para o baile. A mesma moça que ele disse não gostar e que a casa dela e ela tem cheiro de sopa. Nesse momento, Juno vai confrontar Bleeker se era verdade e por que ele não levou ela. Nesse momento, eles começam a ter uma briga. E essa briga entre Juno e Bleeker não é sobre ódio, é sobre amor machucado. São duas crianças tentando existir em um mundo que cobra delas atitudes adultas. Ao voltar para a casa dos pais adotantes, quando Juno chega lá, a Vanessa não está na casa, só o marido que está. Como eles já conversavam sobre músicas em algumas cenas, e dessa forma eles ficaram mais próximos um do outro, já que Juno gosta muito de música, de filmes e tudo mais,
ele grava uma mixtape pra ela, que ela escuta, gosta, e quando ela chega na casa naquele momento, ela traz alguns CDs com algumas músicas pra mostrar pra ele também. Ele entrega pra ela um gibi de uma super heroína grávida. Ela agradece, fica sem entender o que tá acontecendo naquele momento, ela então entrega o CD com a música novamente e ele coloca pra tocar. Ele fala que conhece essa música e que tocou na formatura dele. Nesse momento eles começam a dançar e começam a relembrar de coisas antigas, começam a fazer algumas perguntas para Juno, ela se sente à vontade com ele e é nesse momento que ele dá uma notícia bombástica. Ele fala que ele vai separar da Vanessa, que ele não tá pronto, que ele tem outros planos. Nesse momento Juno assusta, larga ele, vai de volta para a cozinha para ir embora. Nesse momento que ela sobe para a cozinha e tenta ir embora, Vanessa aparece e pergunta o que aconteceu. Pergunta por que ela tá chorando. Ela não consegue falar e só fala que tem que ir embora. Quando ela tá indo embora e a Vanessa tenta conversar com ela, o marido aparece. Ela fala, você fez o que com ela? Até o momento que ele fala que ele não tá pronto, que ele tem outros planos. Os dois começam a discutir, Juno vai embora e começa a chorar no carro. E é nesse momento, quando ela chega em casa, ela pergunta pro pai dela se as pessoas se amam e ficam pra sempre. Nesse momento, o pai dela fala que é difícil. E ele fala uma das frases mais bonitas do filme. E a gente tem que ficar com alguém que goste da gente do jeito que a gente é. E é nesse momento que ela tem um despertar, onde ela vai procurar o Blick. Ela faz uma surpresa para ele. Ela descobre que ele é viciado em bainha de tic-tac, que ele tem esse cheiro de tic-tac de laranja. Enquanto ele tá correndo na quadra da escola, a Juno aparece lá e eles começam a conversar. E nesse momento ela fala o quanto que ele é especial, o quanto que eles se dão bem, o quanto que eles são melhores amigos, e ela fala que toda vez que ela vê ele, o bebê começa a chutar desenfreadamente, e o coração dela começa a bater. Aí nessa cena, quando o Juno se declara e coloca a mão dele na sua barriga, nasce uma pergunta silenciosa para quem tá assistindo. E se eles tivessem tentado? E os dois combinam de ficar juntos, começam a se beijar. Juno vai na casa dos adotantes e deixa uma mensagem. A Vanessa pega e lê. Quando ela tem o bebê, é explicado pra gente que ela e nenhum Blick quis ver essa criança. Aí nesse momento, ela acorda na cama com o pai dela falando que da próxima vez, ela estará lá pelos próprios termos dela. E é nesse momento que Blick aparece, vai no hospital para visitar ela. Quando o pai dela sai, ele deita na cama junto com ela. Perto do final, quando o Blick abraça ela na cama, fica evidente que o amor nunca foi o problema entre eles. O amor existe, transborda, mas nem sempre ele é suficiente para enfrentar a vida. O final, passa alguns meses, Juno saindo da casa dela com a bicicleta e ela vai encontrar o Blick, que já está esperando ela sentado na porta da própria casa. Quando ela senta, eles começam a tocar a música, a música principal do filme, que é a música deles. No final, os dois tocando violão, é um desfecho sensível, cheio de palavras não ditas e sentimentos que só existem no olhar. E é impossível não sair do filme com perguntas. Se um dia Juno engravidar novamente, como ela vai lidar emocionalmente sabendo que já entregou um filho para adoção? E se essa criança crescer e quiser encontrá-la? E se aquela criança fosse criada pelos dois? Se fosse possível isso? E se o segundo filho quiser saber do irmão? E se ela, a Juno, um dia se arrepender? Juno é um filme que termina, mas continua vivendo dentro de quem assiste. Talvez seja por isso que ele seja tão bom, porque não oferece respostas fáceis. Ele só lembra que crescer, amar e decidir sempre custam alguma coisa.